passar um videozinho para ter uma lembrança, para vocês verem assim, um pedaço um pouco do projeto que começou que a gente começou. Pode soltar? Pode. Então, cliquezinho. História de Roteirista, Cinema Biográfico é um programa que se debruça sobre o valor que o roteiro imprime em obras audiovisuais e dramatúrgicas. O roteiro é colocado num ponto central, pelo qual se deve passar obrigatoriamente e a partir do qual se pode desenvolver um diálogo com a produção nacional. Os roteiristas escrevem roteiros para contar histórias, mas em Histórias de Roteiristas, eles contam histórias sobre eles mesmos, no instante de uma conversa. Hoje em dia é difícil a definição de profissão, né? Porque ninguém mais faz uma coisa só. Não me vejo muito roteirista. Todo mundo, né, que faz trabalho criativo vive em constante estado de insegurança. Você nunca tem muita certeza do que você está fazendo, então é sempre bom ouvir a opinião de outras pessoas. Eu me considero uma pessoa formada pelo cinema. Não formada no sentido didático, mas sim da sensibilidade, né? O roteirista tem que ter essa capacidade de já imaginar como será o filme, como será a direção do filme, inclusive. Isso que os manuais de roteiro colocam como a grande dificuldade, para mim, é a coisa mais óbvia. Qualquer um sabe fazer uma historinha com algum suspense, assim. Eu acho isso absolutamente idiota. E o roteirista tem que surgir dessa vontade, dessa paixão, né? Que hoje parece fácil e não é, um trabalho muito difícil. Não, você precisa de roteiro sim, meu filho. Você precisa entender o que você vai fazendo você vai filmando. E você só faz de qualquer jeito sem filmar se o dinheiro não for seu. Isso é a base. Se o dinheiro não for seu, você vai fazer qualquer coisa que vem na sua cabeça. Fica tranquilo. Mas se for seu, você vai parar para pensar muito bem antes de fazer. E você tem que estruturar isso no roteiro, não tem outra coisa. É parte da obra cinematográfica. Eu acredito em gênero, número, grau, completamente na ideia de processo. Quer dizer, que a criação ela não vem pronta. Que a criação ela é todo um jogo, é uma esgrima que você vai buscando elementos, vai para cá, faz exercício consigo próprio, vai improvisa, erra, processa, reprocessa em diferentes suportes. De repente, para escrever um texto, você pode se usar de fotografia, de vídeo, de atores, né? Por que não trabalhar com atores, improvisando, propondo, para escrever um texto final? De repente, o produto final não é a encenação dos atores, é o texto. A gente tem uma associação de roteiristas que chama Autores de Cinema. A gente tem 30 roteiristas inscritos na associação. E a gente acha, se você for ver a lista dos roteiristas, são roteiristas que produziram acho que 80% dos filmes que foram lançados ultimamente. Se você for fazer a conta que a gente está fazendo, em média, 150 filmes por ano, esse ano a gente fez 170, do começo até o final, é uma conta que não fecha, né? São 30 pessoas que estão fazendo mais de 100 filmes. Hoje o roteirista está virando uma profissão de verdade. Eu acho que a tendência é que se torne uma carreira de pessoas que gostam de cinema, mas que não necessariamente querem ser diretores, mas querem ser autores, querem contar uma história com os recursos do cinema e que sabem escrever e estudam dramaturgia, aprendem a contar. Eu acho que pode sim ser uma profissão relativamente bem remunerada. É um mercado que, assim, de alguma maneira, a gente está conseguindo produzir filmes. Lei de incentivo, renúncia fiscal, audiovisual, criou-se uma maneira de produzir. Que pode não ser certa, né? Porque tem aquela coisa da isenção, é dinheiro público, é tudo isso. E o exemplo que a gente dá é sempre do cobertor curto, né? Assim, a gente tem um cobertor que está cobrindo o meio do corpo, que é produzir filmes. Só que os pés, que é a criação, está descoberto. Você não tem incentivo nenhum para fazer roteiro, a não ser um edital que acontece uma vez por ano no MINC, que seleciona 5 roteiros
E aí tem uma grana para você desenvolver o roteiro. Essa é a única iniciativa. Já tem gente que hoje sonha em ser roteirista. Antigamente era assim, eu sou médico e escrevo roteiros, eu sou jornalista e escrevo roteiros, eu sou qualquer coisa e escrevo roteiros nas horas vagas, porque eu não posso viver disso. Hoje dá para viver disso, dá para viver bem, acho que já é um desejo e é super legal que seja e que tenha escolas e que tenha uma formação formal que eu não tive para fazer. Acho que todo mundo ganha. Escrevo para cinema, escrevo para teatro, eu dou aula, eu tenho uma carreira acadêmica, eu tenho uma produtora. Tem uma coisa com escrever que é o seguinte, não fica mais fácil, fica mais difícil. Você começar, no começo é mais fácil, aí você vai, o segundo vai ficando cada vez mais difícil, você vai se exigindo mais, você já gastou alguns truques da cartola, você já viu dar errado algumas coisas, vai ficando mais difícil, e nunca, fisicamente não é muito prazeroso, é uma posição desconfortável, não dá para fazer muitas horas seguidas, é um negócio meio desgraçado. Eu tenho experiência dos dois casos, de roteiros que outros dirigiram e de roteiros que eu próprio dirigi e de roteiros que eu dirigi com outra pessoa, E sempre, mas independente disso, sempre no roteiro eu já estou pensando na forma final do filme. Eu acho que a atividade de script doctoring é um excelente... para quem quer exercer profissionalmente mesmo a escrita, eu acho que é um excelente treinamento, não só treinamento, como abordagem inicial de profissional. Quer dizer, você estuda roteiro, você quer escrever o roteiro, você começa a escrever roteiro, leva para os editais e tal, mas o fato de você se propor a ler roteiros, a analisar roteiros, o que depende basicamente não da genialidade, não da criatividade, mas de uma competência técnica, de exame de articulação, de ver como é que a trama está sendo tecida, Isso torna você profissionalmente muito sólido. Você escreve um roteiro, você vai tentar batalhar ele. Se você não conseguir, aquilo não serve para nada. Enquanto que um livro, você tenta publicar. Se você não conseguir, você põe ele na gaveta, mas ele ainda é um livro. Se você pode fazer uma edição do autor, você pode dar cópias para os seus amigos, ele ainda é um livro. Ele é um objeto em si, Um roteiro não é. Eu sempre resisto muito à ideia de que precisa escrever pensando no público. Honestamente, eu não sei se eu faço isso, estrito sensu. O que eu faço é me colocar como espectador do que eu estou escrevendo, me imaginar como se eu sou o cara que está vendo isso. Eu gosto, eu entendo, o efeito que eu, como autor, quero passar com determinada cena, determinado diálogo, determinada solução narrativa. Esse efeito que eu estou buscando. Se eu estivesse vendo, eu ia entender. Eu faço muito isso, mas eu penso em mim mesmo, nos filmes que eu gosto de ver. Porque o cara tem a tendência, quando escreve o primeiro roteiro, faz o primeiro filme, que ele quer colocar todas as ideias geniais que ele teve naquele... E não cabe. Não cabe, nem com marreta. Cada filme é um filme, cada roteiro é um roteiro. Um roteiro ele tem que ter cara de filme. Não pode ter cara de literatura, não pode ter cara de peça de teatro, não pode ter cara de novela. Ele tem cara de filme. A dramaturgia não existe para o autor. Ela não é meio de expressão. Ela não existe porque alguém precisa contar histórias. Ela existe porque alguém precisa ouvir histórias. A única vaidade que funciona para fazer cinema é de fazer um trabalho bem feito. É aquela pessoa que quer entrar numa sala escura, sozinha, que vai ver aquele filme e falar: eu fiz parte disso, eu ajudei a contar essa história. É ter a coragem de se expor, é ouvir o não, a crítica da maneira mais construtiva e produtiva possível. E é duro, tem que estar muito preparado para isso e não desistir. Então, por que eu passei esse vídeo? Na verdade, esses roteiristas foram entrevistados ao longo de anos.
né? Não foram todos ao mesmo tempo. E, como eu disse, tem pessoas que foram chave e sustentáculo da existência desse seminário, que é, como eu disse já, um resultado de uma pesquisa, uma consequência de um projeto de pesquisa. E a primeira pessoa que teve a coragem de se expor para meu projeto louco foi o Rubens, que vocês viram ali. E que foi muito bacana, não foi? Foi muito legal. Ainda não tinha essa coisa de internet toda com stream, nada disso não existia, né? E o Rubens, então, assim, é uma pessoa muito querida como pessoa, mas aqui como um profissional que, inclusive, cresceu muito, né, ao longo desses anos, fez vários longas, e hoje eu estou com ele aqui para homenageá-lo por essa força que ele é e que ele foi, e que eu adoro. E aqui é o nosso presidente. Por favor. Bom, obrigado, Glaucia, obrigado mesmo. Estou muito emocionado. Já que a noite é de jogar confetes, é muito interessante. Sabe o que eu acho que eu nunca tinha visto? Acho que esse clipe não, porque esse é um clipe. É um clipe, né? Com vários. Não, mas é um clipe legal, É interessante ver todos esses roteiristas, né, colegas, todos ainda de cabelos pretos ou grisalhos. Hoje, alguns com cabelo. Mas é interessante também olhar e ver que, ao longo desses anos, muitos roteiristas cresceram, né? O Braulio já era um roteirista destacado, ele já tinha feito Cidade de Deus, mas depois disso ele fez vários outros. A Cristina Couto fez também vários trabalhos importantes. Nossa, agora me deu um branco, o gordinho, o Di Moretti também. Enfim, todos eles, Davi, né? Hoje ele é muito importante na Mixer, com várias séries. E, então, é interessante ver que, quando esse projeto nasceu, né, acho que foi em 2006, não foi? Foi em 2006 que a gente fez essas entrevistas. Era uma coisa bem caseira, né? Vocês iam lá na minha casa e me entrevistar, né? Com a mini DV, com o microfone lá no revisteiro, escondido. Mas era interessante porque era um momento em que a gente estava começando, né? Não vou falar começando uma retomada, porque a retomada já vinha há um tempo, mas ainda havia uma certa carência de meios de produção de filmes, né? Estava começando um boom de digital, que hoje é uma realidade, né? Mas naquela época estava começando essa ideia de ser possível fazer um filme a um baixo custo. E, principalmente, estava começando o fundo setorial. Então, quer dizer, era um momento que ainda havia poucas possibilidades de se realizar um longa. E é interessante, né, tem até essa fala do Di Moretti, que ele fala, hoje em dia só existe um edital no Brasil todo, uma vez por ano, do MINC, que premia 5 argumentos, né, para se desenvolver, né, que é o famoso edital de desenvolvimento, que, na minha opinião, é o edital mais importante, porque é um edital que você investe no roteiro e principalmente, edital, entre aspas, a fundo perdido, né? Muitas vezes o roteiro não vira filme, mas é um edital que você pode dizer que você está investindo em pesquisa, né? Que você está investindo na formação dos roteiristas e na possibilidade de você ter um bom roteiro que irá originar um bom filme. Hoje,
passados 13 anos, esse edital é uma realidade. Quer dizer, hoje, na verdade, passados 13 anos, a gente nem sabe o que vai acontecer, né? Porque a gente, infelizmente, teve um retrocesso nos últimos 2 anos. Mas até 2016, 2017, quando ainda existia um país, esse edital existia no Fundo Setorial, né, o Prodave 4, o Prodave 5, o Prodave 3, que é os núcleos criativos. Aqui em São Paulo tinha, a SPCine tinha. Então, nesses 12, 13 anos, cresceu muito o cinema no Brasil, e crescendo muito o cinema no Brasil, ao mesmo tempo, cresceu muito a importância como o roteiro é visto num filme. Isso é uma realidade. E hoje em dia existe também a série, né? Naquela época isso não existia, né? Isso graças também muito à Lei 12.485. Então, que na série, sim, claramente, o roteirista é um pouco o dono da bola, né? Ele que propõe, ele que constrói, ele é um pouco o autor. Mas no cinema também, nos últimos 10 anos, é impressionante como cresceu a importância, como cada vez mais os produtores sabem da importância do roteiro, passa-se anos, às vezes, burilando o roteiro antes de filmar. Então, é muito legal assistir e ver como a indústria, né, o meio audiovisual cresceu, junto com ele cresceu a importância do roteiro. E daí eu realmente parabenizo aqui a Gláucia, que lá atrás teve um pouco essa visão. Não, eu acho que é importante a gente fazer um simpósio, um congresso, uma coisa focada para o roteiro numa época que ninguém pensava nisso. Hoje em dia a gente tem o Frapa lá, né, no Rio Grande do Sul, que é um encontro importante, mas o Frapa existe desde 2013, e você já estava pensando isso em 2006. Então, é muito legal. Eu me lembro que eu participei de vários aqui, em vários lugares. Acho que o primeiro foi em 2010, né? Não, o Luiz participou de vários eventos. Aqui, né? Como mesário, como palestrante, como doctoring, né? Então também é muito legal ver como cresceu também esse evento, né? Eu fico feliz. Porque do primeiro, esse atual é um sucesso, né? São 3 dias cheios de mesas, de discussões, também de projetos. Então, mas já pensou se você não tivesse dito sim? Não, tudo bem. Não, tudo bem. Alguém tem que começar, né? Mas enfim, assim, para a gente levar adiante a noite, porque tem 2 grandes palestrantes aqui. Eu fico muito feliz, né, com essa lembrança. Fico feliz de ter participado dessa história. Fico feliz com o momento que atravessa hoje o roteiro, apesar das nuvens sombrias que nos cercam, quer dizer, não sabe o que vai acontecer com o país, né? Mas, enfim, vamos ser otimistas. E eu digo que a gente deve muito do que está acontecendo aqui, a esse encontro, a história de roteiristas, a visão e a perseverança da Gláucia. Então, também eu ofereço para ela parabéns e muito obrigado, muito obrigado. Bom, meu nome é Matheus Collen, eu sou produtor executivo e roteirista. Então, eu comecei a trabalhar em TV em 2006, e sempre em televisão, e sempre fiz as 2 coisas, né? Então, comecei como estagiário de produção, depois virei redator da produtora, e aí eu fui fazendo os projetos, passando por outras produtoras, escrevendo, produzindo, sempre toquei essas 2 coisas juntas, né? Em 2012, a lei que o Rubens comentou, aquela 12.485, que é a lei da TV paga, ela definiu algumas cotas de programação nos canais de TV paga. E isso gerou demanda por conteúdo. Então, o mercado de produção independente, ele deu um pequeno boom, assim, ele deu um start. E esse mercado, para financiar essas produções, né, o dinheiro que sustenta esse modelo é o dinheiro do Fundo Setorial do Audiovisual, a principal fonte de recursos. A gente tem outros mecanismos também, lei do audiovisual e tal, mas assim, o grosso é do Fundo Setorial. E aí, de 2012 para cá, a gente teve, até 2016, 17,
Esse mercado ele cresceu, o mercado de audiovisual, produção independente brasileira, ele cresceu numa média de 8% ao ano, enquanto a gente passou por um período de turbulência, crise econômica no país, teve anos que o país, né, teve retrocesso e esse mercado nosso nicho estava crescendo por causa desse mecanismo de fomento. E o que a gente está vendo agora, então, assim, isso foi muito positivo para o setor inteiro, porque, justamente, a gente teve alguns editais que eram demandas nossas, das associações, né, que nem o Di Moretti falou no vídeo, da Autores de Cinema, e tinha também a outra associação, que era a AR, que era Autores Roteiristas, Associação de Roteiristas. Essas duas associações se juntaram, há uns 2 anos atrás, 3 anos, acho, se juntaram e virou a ABRA, que é a associação que a gente tem hoje. Então, naquela época, a Autores de Cinema tinha 30 roteiristas, como o Di Moretti falou, hoje a ABRA está com mais de 500. Né? Então, é uma representatividade bem grande. E aí surgiram alguns editais focados para roteiro, focados para núcleo criativo, que os proponentes desse edital eram as produtoras, elas montavam uma carteira de projetos para investir no desenvolvimento daqueles projetos. E aí você teve outros editais também que fomentaram as outras etapas da cadeia. Então, tinha edital para produção de longa, produção de séries, documentário, tinha vários, né? Era um programa de investimento, que ele foi perene durante um tempo. Ele ficou, né, ali uns 5, 6 anos sendo executado e dando um resultado interessante. Quando teve, em 2017, troca de governo, as coisas começaram a sair um pouco do eixo com essa política de fomento. Então, hoje, o que acontece? A gente tem a política de fomento, de como vai ser investido esse dinheiro do fundo setorial, de quais são as leis que vão ser feitas, a duração dessas leis e tudo mais. Quem organiza isso, pensa essas políticas, é o Conselho Superior de Cinema. Esse conselho ele reúne várias pessoas do mercado e pessoas do governo, ministérios e tal. E esse conselho ele não foi nomeado no ano passado, no fim do governo do Temer, ele deu alguns nomes, indicou os nomes para compor esse conselho, mas esses nomes não tomaram posse. E a gente passou praticamente esse ano inteiro sem nenhuma decisão a respeito de fomento. Então, assim, os últimos editais que a gente teve do Fundo Setorial, que foi o Fluxo Contínuo de TV e o de Cinema, eles são de 2018. E, inclusive, eu tenho um projeto até nesse edital que até hoje eu não consegui contratar esse projeto por causa dos trâmites todos que estão acontecendo na Ancine, uma loucura. Então, assim, a gente está passando por um momento difícil e a notícia boa é que esse momento difícil ele uniu o setor. Então, assim, a gente teve algumas dificuldades com essas decisões, algumas decisões que o Bolsonaro teve, de não nomear esse conselho. Esse conselho fez a primeira reunião ontem. Né? Então, a gente está em outubro. A primeira reunião do ano para definir política de fomento foi feita ontem. Então, assim, 2019 já passou, não vai ter, vamos pensar em 2020. Então, acho que, assim, todos esses problemas que a gente teve, isso uniu o setor, várias entidades, tanto de roteirista, de produtor, de distribuidor, várias entidades se juntaram para falar, gente, vamos articular uma defesa do setor como um todo, que seja suprapartidária, que não levante bandeira de partido, mas levante a bandeira do setor, né, do setor audiovisual. Então, foi feito, esses grupos se organizaram, tem uns grupos de WhatsApp, a Laís Bodansky, que é a presidente da SPCine, cineasta, ela organizou um evento em São Paulo, há uns 2 meses atrás, 3 meses atrás, que reuniu bastante gente de vários setores do país, de várias áreas do país, para falar disso. E essa articulação ela foi sendo desenvolvida e hoje a gente tem uma frente parlamentar que foi lançada no Congresso, que tem lá vários deputados de vários partidos. Então, a gente já tem, assim, a gente está passando por um momento que é muito difícil, mas, ao mesmo tempo, essas dificuldades uniram o setor, então a gente tem que também ser um pouco otimista e olhar para o futuro, para o ano que vem que vai vir e torcer para que as coisas, né, que essa frente consiga batalhar pela renovação das leis, os editais e tudo mais. Então, acho que, inicialmente, assim, essa contribuição que eu queria dar e fazer esse overview do que está acontecendo, acho que era importante a gente tocar nesse assunto. Aí eu passo a palavra para a Paula. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, obrigada pela apresentação de vocês. Eu tinha inicialmente preparado uma apresentação mais focada nessa questão, eu não ia nem tocar no assunto, mas foi ótimo que ele tocou, porque aí fica em aberto, quem quiser falar disso depois, acho que a gente vai ter bastante tempo. Eu tinha feito uma apresentação mais sobre os projetos que eu ando fazendo,
Há 3 meses eu filmei meu primeiro longa-metragem. Eu estou com esse roteiro faz 10 anos. E nesse meio tempo fiz mais 2 tal. Então, assim, esses editais que eles falam de roteiro, eu já passei por todos, não tinha edital de produção, mas assim, a minha trajetória é bom vocês terem ouvido o Matheus sobre o que está acontecendo no país, mas assim, a minha trajetória acabou sendo eu peguei essa onda, assim, acabei pegando técnicos para o meu filme que estão todo esse tempo inteiro, desde 2000, 2005, 2006. Então, com muita experiência acumulada, com filmes muito bons e com uma capacidade técnica que antigamente eu acho que não existia para trabalhar no meu filme, mas, ao mesmo tempo, existe esse peso de... Às vezes, as pessoas falam que pode ser um dos últimos filmes da leva, e fica essa pressão absurda de que você faça um filme nacional bom, que é óbvio que a gente quer fazer, mas é dificílimo, né? Porque a gente precisa provar, né, para o país que a gente faz coisas boas. Então, enfim, o contexto é esse. Eu trouxe uma apresentação falando mais de vivências mesmo, ótimo. Então, eu vou apresentar para vocês meio que rapidamente, só para vocês entenderem um pouquinho como é que eu cheguei no longa-metragem, que a experiência que eu tenho de longa é essa. Meu primeiro longa-metragem é uma história mais ou menos autoral. A história não é sobre mim, mas é sobre vivências minhas. E eu estou nessa trajetória faz 10 anos com projetos que já viraram livro, transmídia, passou por todas as mídias para eu conseguir vender que eu tenho capacidade de produzir e dirigir um roteiro. Então, eu trouxe esse PDF para mostrar um pouco esse projeto. E aí, qualquer coisa, vocês podem perguntar no meio, tá? Eu vou tentar ser breve para ter tempo de pergunta. Aqui tem microfone. Você vai... E tem esse para você ficar livre das mãos. Tá, acho que aqui está melhor. Beleza. Vocês podem parar no meio, tá, gente? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa. Eu esqueci, eu fui aluna do Rubens, tá, gente? É um ótimo professor. E eu acho que foi das aulas que eu tive na ECA, as que realmente ficaram foram de roteiro. Tanto que eu acho que só os professores de roteiro se lembram de mim. Ninguém mais lembra. Foram aulas muito boas. E é engraçado, porque a temática que foi trabalhada nas aulas de roteiro foram usadas no filme. Então, são mais de 10 anos, né? São mais de 10 anos. Exatamente, você viu mesmo. Então, eu estou com esse projeto. Esse é um projeto transmídia que eu ganhei em 2015, uma verba pequena. Eu já estou com o meu roteiro desse filme, que chama Diário de Viagem, desde 2010, né? Eu tinha ganho um edital de desenvolvimento de roteiro, que foi a primeira coisa que eu consegui. E é só uma historinha, né? Que eu acho que, não sei se vocês participam de editais, mas quando eu trabalhava institucional, fui formada na ECA, na minha época não tinha tanta oportunidade, então a gente fazia editor. Eu trabalhei na Editora Abril, Casa Cláudia, eu trabalhei em tudo. E aí, quando eu ganhei esse meu primeiro edital, acho que 10 anos depois de ter me formado, eu me demiti. E aí demorou 1 ano e meio para sair o dinheiro. Então, assim, nunca façam isso. Foi terrível, fiquei super feliz, contei para todo mundo, e aí todo mundo ficou esperando 1 ano. Cadê o seu roteiro? Cadê o seu filme? E nunca falem que você está com um filme, porque eu estou há 10 anos falando que eu estou fazendo um filme. Eu tenho um sobrinho de 6 anos que, no ano passado, ele falou para mim, você está fazendo esse roteiro a vida inteira, você nunca vai fazer esse filme, porque é a vida inteira dele. Né? Então, enfim, esse é um site, chama sobrenossavisãodistorcida.com. Eu ganhei uma verba do PROAC para fazer ele. Inicialmente, eu queria fazer um documentário. Aí eu não conseguia dinheiro para fazer o documentário. Tinha um puta material de pesquisa que eu tinha acumulado desde 2010. E aí tentei editar um material, na época era mini-DV, aí depois já não valia mais, não ia dar para usar em tela grande, e eu não tinha captado muito bem. Mas eu estava com um material muito grande de pesquisa sobre transtornos alimentares em adolescentes, meninas. E aí eu sugeri esse projeto para o PROAC e acabei ganhando uma verba pequena para fazer um site. E assim que começou, em 2015. E aí, quando eu comecei a ganhar esses editais,
eu fui abrindo uma produtora à parte, né, pequenininha, ME e tal, e fazendo essa trajetória assim de freelancer e produção, né? E aí as coisas foram começando a acontecer. A gente chama de SNVD. O objetivo é... Muita gente perguntou por que você não pediu o apoio do Ministério da Saúde e tal, mas a gente, como eu estou falando de doenças mentais, que aí abrange depressão, e especificamente para um público jovem, na época chamou muita atenção, porque era a época que a internet ainda estava, acho que ainda está, mas na época era mais descontrolada ainda, não tinha muito senso crítico, assim. A internet bombou, aí quem fazia sucesso fazia a qualquer custo, e não tinha muito lugares para se pensar. Então, foi uma época boa, e a gente sugeria sempre a autorreflexão das pessoas. Nunca falava de comida, nunca falava de coisas muito difíceis de serem entendidas, e criou um espaço de conforto, que eu recebia histórias de meninas do Brasil inteiro, adolescentes, e eu criava um vídeo, eu fazia uma ilustração com artistas visuais e mandava para elas de volta. E aí eu fui recebendo várias histórias e a gente foi criando, vendo palavras e temas que se repetiam nessas histórias, né? E aí, ao mesmo tempo que eu estava desenvolvendo esse projeto, o roteiro, que eu também tinha algumas versões, né, porque você vai mexendo na versão do roteiro que você está fazendo, que é um roteiro de ficção, com uma personagem ficcional, né, totalmente diferente. Quando você recebe histórias de pessoas reais, isso acabou enriquecendo muito o meu roteiro de ficção em si, o meu conhecimento sobre o assunto, e eu acho que a sensibilidade para lidar com o assunto e como é que as pessoas recebiam. Então, virou uma pesquisa quase que em transformação. Todo ano a temática mudava, na internet se falava diferente dos mesmos assuntos, e, ao mesmo tempo, eu ia melhorando meu roteiro de ficção, à parte, né? Então, assim, não é um site pop, é um site muito específico para pessoas que estão passando por um momento muito específico, de uma faixa etária, a maioria é dos 13 aos 24 anos, mais de 80% são meninas, e elas entram no site porque elas estão muito mal com elas mesmas, elas têm comportamentos de risco e não vivem num lugar que isso é muito bem recebido, né? Então, a família, às vezes, não ajuda muito, os espaços onde elas estão também, às vezes, não são muito bons, então, elas acabam escrevendo as histórias delas para a gente, para pessoas desconhecidas. Aí, aqui, é só para vocês entenderem um pouquinho. Assim, por que eu estou falando que não é uma coisa super assim, pop, né? Que muita gente, não é assim para todo mundo. Porque, para mim, foi uma descoberta na internet. Antes, eu queria fazer um documentário, né? E eu acabei encontrando o público com quem eu realmente queria falar e ajudar e ouvir na internet, não no documentário, porque o documentário eu tinha uma visão específica sobre as famílias que viviam com isso, sobre as meninas, tinha feito uma pré-edição disso, e aí, quando eu entrei na internet, mudou completamente a minha imagem, a visão que eu tinha das meninas que tinham essas doenças, a visão que eu tive problemas de autoestima na adolescência, a visão que eu tinha sobre mim mesma. Então, e a gente acabou indo para muita gente de outros países também começou a acessar e contar as histórias, e acabou acontecendo de vários hospitais, clínicas, escolas entrarem em contato com a gente também já foi, nossos textos já apareceram em provas, em Fortaleza, em vários lugares, e eu acabei abrindo a minha cabeça para essa temática de uma maneira que você, como roteirista de ficção e diretora, acaba te enriquecendo muito nesse processo de 10 anos de desenvolver uma temática que você tinha uma opinião pré-formada, né? Aí tem todos os canais que a gente fez, aqui são só números, né? E personalidades também, não paguei ninguém para nada, eles começaram a divulgar o projeto, algumas pessoas, né? Mas nunca é uma coisa que bomba, e nunca foi uma coisa que, assim, nunca coloquei dinheiro para divulgar o que a gente fazia, porque uma consciência que eu tinha muito clara é que quem chega no site, quem chega nas nossas redes sociais,
são pessoas que estão, na verdade, estão num caminho bem ruim e buscando na internet, tipo, muita gente assim segue páginas pró suicídio, pró bulimia, pró anorexia e chega na gente com uma outra mensagem. Então, assim, não é uma coisa que eu consigo chegar em qualquer um. São pessoas que vêm para a gente. E aí, vários textos que a gente recebe, a maioria são desabafos, a maioria fala também que muitas pessoas são de cidades pequenas, que não têm apoio hospitalar, às vezes não tem SUS, às vezes não aceitam elas. Aqui são algumas frases que a gente recebe e tal. E isso tudo foi desde 2015. E aí eu vou recebendo, até hoje eu vou recebendo várias histórias, não publico o nome das pessoas, a não ser que elas peçam. E algumas pessoas são pessoas que já trabalham com mídia ou com artes, que já falam, tem transtorno alimentar e tal, então elas acabam trabalhando com a gente coloca o nome delas. Aqui é um pouco da minha história, eu tive anorexia quando era nova, e eu melhorei, numa época que eu não tive tratamento, eu melhorei com artes plásticas e com música. E foi uma coisa muito doida, porque nem tinha sido diagnosticada direito. Quando eu me recuperei, eu fui mais ou menos diagnosticada, e eu já estava melhorando, fazendo pintura. Então, para mim, foi uma coisa assim, esse foi meu caminho, então é isso que eu tento passar para as pessoas, e muita gente funciona desse jeito também, que vem para a gente. E aí, o que acabou acontecendo? Algumas marcas entraram em contato, e eu comecei a fazer campanha e tal, e é desse jeito que eu consegui captação para o meu filme. Aqui, Clinique, vários lugares chamam a gente para conversar, SPM, o Hospital das Clínicas, alguns eventos de moda, de jornalistas, escolas, alguns céus. Saiu no jornal. É sempre uma coisa assim, não, a gente não vai atrás, mas quando todo mundo sabe da importância, é uma importância social, tipo você falar de abuso sexual, de pedofilia, ninguém quer falar. Mas está lá na internet, se você quiser buscar, você vai ouvir algumas histórias, né? E aqui são alguns dados, né, que a gente posta às vezes. Apoios, a gente pede para compartilhar, às vezes vende camiseta, cartão postal. Esse aqui é quando a gente vende, né? Alguns eventos de psicólogo, eles falam para a gente colocar um stand para eles, tal. Aí os psicólogos dão um cartãozinho. Porque a gente está falando de transtornos mentais que as pessoas não gostam de falar. Então, você não pode chegar para uma pessoa e falar assim, eu acho que você está com depressão, vai procurar ajuda. Então, assim, não é a melhor maneira de falar com uma pessoa. Então, o que você faz? Você faz um desenho, manda um cartão postal, e lá tem um link sobre uma pessoa que fala como melhorou da depressão. Né? Então, a pessoa não vai chegar para você e falar diretamente. Esses aqui são os contatos que a gente tem. E, assim, eu estou mostrando isso daqui porque esse projeto me ajudou não só a desenvolver o meu roteiro de ficção de uma maneira mais democrática. Foi desse jeito que eu acabei pensando em quem vai ser minha atriz, como eu vou contar essa história, quem é meu público-alvo, que distribuidora que eu quero. Foi descobrindo quem acessava o site que eu fui chegando nesses lugares. E foi também com esse projeto que eu consegui patrocínio também via Lei do Audiovisual, que é uma coisa que é super difícil de conseguir via empresa. Então, eu acho que é uma coisa assim que acabou acontecendo, não foi planejado, mas no momento que eu estava vivendo, com os apoios que a gente tinha, a partir de 2010, isso foi possível graças à existência da internet, graças à existência dessa possibilidade da gente mostrar sobre o que vai ser o filme e qual vai ser o caráter dele. Não vai ser um filme... não vou falar nomes, mas assim, não vai ser um filme comercial, assim, comercial de não sei quantos milhões de espectadores, mas eu já consigo mostrar para os patrocinadores o que eu quero falar, o que eu acredito e qual que é a importância, né? E eu acho que é isso, se vocês tiverem pergunta. Vocês querem fazer perguntas? Propor alguma coisa?
Pode, lógico. Sim, sim. Bom, a professora Glaucia pediu para falar da minha empresa. Eu tenho uma produtora e agência, que ela se chama Origina Conteúdo. Então, tem a parte de produção, que é a Origina Conteúdo, e tem a agência Origina. O que eu faço com a agência? Eu comecei em 2017 a fazer isso, no começo do ano, porque, assim, justamente como a Paula estava falando, é super difícil a gente conseguir viabilizar os filmes e tudo mais. E a gente que é roteirista, e a gente está no começo do processo de produção, a gente só tem o papel, é muito difícil você convencer alguém a pôr dinheiro naquilo, né? E aí, quando você bate na porta dos canais e de distribuidora de cinema, falando, pô, eu tenho uma série, tenho um filme e tal, tipo, quem é você? De onde você veio? Entendeu? Quem vai produzir isso? Entendeu? Quem são os talentos que estão nesse projeto? Então, conforme eu fui fazendo isso, eu fui tipo, recebendo essas perguntas e percebendo que a gente, lá na Associação dos Roteiristas, na ABRA, essa coisa do agenciamento é um debate que sempre aconteceu lá dentro, e é uma coisa que eu acho muito interessante, porque se você tem um agente para negociar a sua relação com o mercado, com o produtor, você, enquanto roteirista, não vai se indispor com aquele produtor que você vai trabalhar junto. Porque, às vezes, que nem o Rubens comentou isso um pouco na fala dele, de que os produtores hoje entendem melhor a importância do roteiro. Porque antes não era muito assim, né? Então, a gente não conseguia cachê, tem muita gente que tem problema com crédito, isso é uma coisa que acontece até hoje. Então, se você tem alguém para negociar essas coisas para você na hora que você vai fechar um contrato de trabalho, você pelo menos se defende um pouco mais. Então, a agência ela nasceu com esse espírito de fazer essa intermediação. E, logo no começo, eu percebi que se eu fizesse intermediação só de roteiristas, não ia dar muito pé. Assim, a empresa não ia se sustentar. E eu precisava, na verdade, levar um produto melhor acabado para os meus clientes, que seriam esses canais de televisão, essas empresas. E aí eu pensei, então, em começar a fazer esse tipo de representação não só com roteirista, mas também com diretores e com empresas produtoras. Então, o que a Origina faz hoje é conhecer o mercado, conhecer as pessoas e trazer para parcerias. Então, eu tenho uma rede de contatos que eu estou desenvolvendo desde 2017, com vários roteiristas, com alguns diretores e algumas produtoras já, e eu articulo o projeto dentro dessa rede. Então, vamos supor, eu tenho uma produtora de Brasília que eles são meio especializados em documentários da área ambiental, assim, os temas ambientais. O diretor dessa produtora é ambientalista e tal, tem uma carreira desenvolvida nisso. E aí, vamos supor que eu esbarro conversando com um roteirista, ele fala, pô, eu tenho um projeto aqui de documentário, né, uma pegada ambiental e tal. Então, dou uma olhada, se o projeto for bom, se fizer sentido, eu conecto esse projeto no produtor. E aí o produtor vai decidir se vai pegar ou não. Então, basicamente, então, é pegar uma ideia, colocar nela um produtor, depois colocar um diretor nessa ideia, e aí, quando esse pacote estiver um pouquinho melhor, o projeto estiver melhor desenvolvido, né? E aí o projeto estar melhor desenvolvido não significa só os roteiros, né? Porque você tem a parte criativa do projeto, mas você também tem uma parte executiva do projeto, né? Que é toda coisa o cronograma, né? O desenho de produção, como aquilo vai ser produzido, o orçamento, quanto custa esse projeto, plano de financiamento, para quais leis você vai pedir o dinheiro, onde você vai bater na porta de quem, de qual empresa. Então, tem um plano comercial junto. Então, a Origina hoje ela faz isso. Então, eu pego esses projetos, conecto talentos neles e ajudo a desenvolver o projeto. Quando o projeto está com uma maturidade legal, aí a gente leva para os players e oferta. Então. Eu vou fazer outra. O Rubens também escreve para teatro, né? Você está com um trabalho agora, é de teatro, não é? Não, nesse momento. Não tá, não é o longa, não? Oi? Não, que eu ia te perguntar do o trabalho de agora, o que você está contar um pouquinho de agora, porque evoluiu. Então, nesse né? momento ainda eu peguei ainda a Buena Onda, que veio de produção, né, antes de 2017. Então, estou finalizando um longa de ficção, quer dizer, finalizei há 2 semanas atrás, mixei, chama Segundo Tempo. E é um momento muito difícil quando o filme fica pronto, acabou de ficar pronto agora, que
dá uma felicidade, um alívio, né? O filme ficou pronto, mas e aí, né? Quem vai querer o filme? Como vai ser, né? Como é que vai ser? É um momento que ele já não depende mais de você, depende do mundo querer ele, né? Então, é um momento, sempre eu acho um momento muito difícil, né? O que vai ser desse bebê nesse mundo tão hostil, né? E a gente sabe que é difícil, festivais são difíceis, porque são muitos filmes querendo, por poucas vagas. A maioria dos festivais estão cortando verbas, isso não só no Brasil, no mundo, então tem menos filmes que eles, enfim, e comercialmente também é difícil, então é sempre um momento muito bom e muito angustiante. E eu estou finalizando, né, finalizando a montagem de um documentário sobre o Jair Rodrigues, que é um projeto que eu gosto muito de documentário. O Jair Rodrigues eu conheci, ele foi ator no meu último longa, no Super Nada. E documentário é uma coisa muito interessante, porque o documentário ele tem um roteiro a priori, né? Você tem que construir um roteiro, e à medida que você vai fazendo o filme, você vai roteirizando ele, né? Você vai construindo o roteiro na filmagem, na montagem, você sempre vai roteirizando junto com o montador. Então, também é um... Mas isso também na ficção, né? Eu sempre falo que o último tratamento do roteiro é a montagem, porque na montagem, para o bem ou para o mal, o filme se reestrutura dramaticamente, né? Coisas, não só coisas que não funcionaram, que tem que... Como também, às vezes, tem percepções, às vezes tem uma chance de melhorar até a dramaturgia do filme na montagem. Eu também acabei de lançar um livro que foi o meu... acho que era isso que estava na cabeça. Não, eu não trouxe. Que foi o meu doutorado, que foi super legal, um doutorado que eu fiz na ECA de Artes. Então, ele é um texto ficcional e uma reflexão sobre a criação desse texto. Eu sempre acho que carreira acadêmica é uma coisa legal para artistas, porque você tem a chance de, primeiro, ir atrás de uma bolsa, que é sempre bom, mas também de refletir sobre o teu trabalho, de continuar pensando, né? Então, e não tolhe a tua criação, você não fica cabeção, eu acho que é uma coisa que alimenta, né? E, por fim, ainda na onda da 12485, eu estou fazendo uma série que ganhou o Fundo Setorial Pro Decine 1, chama A Mesa, né? Agora eu estou terminando os roteiros, ano que vem a gente vai filmar. A gente teve sorte que a gente recebeu dinheiro. Fechou. E na semana seguinte fechou o fundo setorial. Foi assim, aos 45 do segundo tempo. Então, tem bastante coisa acontecendo, mas eu não sei o que vai ser ano que vem. Né? Então, até uns 2 anos atrás, estava super feliz, porque as coisas estavam rolando. Falei, olha, finalmente, né, depois de camelar, as coisas estão acontecendo. Mas o Brasil tem essa coisa cíclica, né? Sempre foi assim. A gente tem momentos de apogeu, com momentos de retração. Sempre foi assim, infelizmente. Eu juro que eu achava que, quando estávamos em 2010, 2012, que as coisas tinham mudado, né? Porque sempre na minha infância a gente ouviu o país do futuro, né? Alguma hora esse país vai dar certo. E lá no segundo governo Lula, parecia que a gente estava vivendo isso, né? Independente, não estou fazendo aqui nenhuma propaganda política, teve erros e tal, mas tinha realmente um projeto para a cultura, né? E um projeto para a cultura não é só em termos de um pensamento para a cultura, mas também um arcabouço econômico para esse projeto da cultura. Então, era uma coisa que realmente era importante. E, hoje em dia, isso se desfez de uma maneira... Você vê que é tudo muito frágil, né? Parecia que era algo sólido, é tudo muito, muito, muito frágil. Mas, enfim, não sejamos pessimistas. E eu acho que essa questão que ele colocou é muito importante
algumas pessoas reclamam, mas por que tem edital, por que tem lei do audiovisual e tal? Mas é a oportunidade, porque se não tiver, vão ser sempre os mesmos que vão fazer, é uma elite, né? A gente está falando de um mundo muito pequeno, pouca gente faz cinema, né? Se você não tiver, eu acho que o Rubens é normal, eu também sou normal, não sou filha de ninguém. Então, assim, se não tivesse esses editais, ninguém entra, fica fechado, fica lá no circo. Mas tem uma coisa que é importante dizer. Eu também, paralelamente a esses filmes, eu faço muita coisa guerrilha, que eu acho que é um caminho, né? Então, ano passado, eu fiz um longa com o Thales Absaber, que é um psicanalista, que também ele foi meu colega de cinema, que era sobre a extrema-direita brasileira, quer dizer, faz 2 anos, antes do Bolsonaro, que a gente pegou imagens dos caras loucos que, tipo Olavo de Carvalho, que falavam na internet sobre que a China ia invadir o Brasil e que tinha que prender o Lula. Quando a gente terminou o filme, há 2 anos atrás, as pessoas viam e falavam, não, isso é um bando de lunático. Olha, na verdade, as coisas estavam lá já fervilhando. E esse filme foi custo baixíssimo. Então, às vezes, também não dá para ficar esperando as condições ideais. Você tem que fazer. Lógico, então eu sempre tenho aqueles projetos, são os oficiais, que precisa de dinheiro, que daí vai levar 5, 6 anos para ficar pronto, mas não posso ficar 5, 6 anos só em cima de um projeto, senão acontece que muito cineasta, muito produtor fica ressentido, rancoroso, com problema no fígado, com cirrose. Não, tem que fazer. E hoje em dia, com digital, com computador, com celular, hoje em dia, se você se juntar com pessoas, com colegas, dá para fazer. É lógico, não dá para viver disso, mas pelo menos dá para você colocar a sua expressão para fora. E eu vou fazer uma outra pergunta, porque para a Paula. Não, é porque você falou desse projeto, mas você acabou o seu primeiro longa, né? Fala um pouquinho sobre isso, porque acho que as pessoas têm sobre o roteiro, sobre o roteiro e fazer, né? E ter realizado. Aí, enquanto assim, você responde, quem vai fazer pergunta? Eu tenho uma experiência, né? Eu fiz um longa agora. Então, assim, a experiência que eu tenho nessa trajetória é assim, eu fiz faculdade de cinema, eu fiz pós-graduação em cinema no exterior. E eu estou há 10 anos lutando nesse projeto, mas assim, eu tinha vergonha de chegar nas pessoas e falar que eu sou cineasta, porque eu não sou cineasta, porque eu nunca fiz nenhum filme. Então, assim, a minha vida era assim, eu não sabia para onde ir, mas, sabe? Então, acho que o que muda quando você tem a verba, consegue um produtor para fazer e tal, é que agora parece que sua vida existe, assim, sabe? Eu tenho um trabalho, eu sou uma pessoa. Mas, Paula, fala uma coisa que é importante, o ateliê de câmera. Sim. Não, então, em 2015, em 2010, quando eu escrevi o argumento desse longa, me chamaram para um programa que chama Residência no Festival de Cannes. E aí eu fui fazer entrevista e não passei. Então, em 2010, quando eu não passei, eu falei assim, nossa, eles olharam para minha cara e se arrependeram. Porque quando você é roteirista, diretor e depois tem que produzir seu filme, é tudo muito pessoal. E eu estou falando de uma autoestima, né? Então, aí, assim, quando eu cheguei lá e não passei, eles chamaram 8 pessoas e entrevistaram 8 pessoas, pagaram passagem, veio para a França para falar com o presidente do Festival de Cannes, ele fala sobre o seu projeto, e eu fui uma das 2 pessoas que cortaram, uma das 2 mulheres que cortaram. E aí, na época, 2010. E aí, na minha cabeça, era, tipo, olharam para minha cara e se arrependeram, pagaram a passagem errada, não sei o quê, eu fiquei quieta, e a Rossana, não sei nem se você sabe dessa história, a Rossana, que é uma cineasta, né? Em 2014, eu estava meio perdida com esse roteiro, fazendo frila para todo mundo. E aí eu conversei com ela e ela falou e falei. Eu não tinha falado para ninguém que eu tinha ido para lá, porque eu tinha vergonha que as pessoas pensassem que eu não passei. E aí ela falou assim, gente, você está com o roteiro pronto? Eu falei, tô, manda para eles que você está com o roteiro pronto, porque ela tinha uma visão de produtora, e eu estava assim, artista, roteirista, não gostaram de mim.
E aí eu fiz isso. Aí no mês seguinte eles me chamaram para um programa que chama Atelier, no Festival de Cannes, que é você vai para o festival e vende seu roteiro, seu filme, para eles assim praticamente perguntam para você que produtores você quer conhecer, que diretores e que atores. Aí você fala, eu quero conhecer o Godard. Eu vou tentar marcar com ele. É assim, no festival. E aí um mês depois ele me respondeu, me chamou, perguntou se eu queria ir. Eu falei, né, vamos. E aí depois disso eu voltei para o Brasil já com bastante... E ninguém nunca tinha participado. Até hoje, assim, não teve cineasta brasileiro que participou desse programa, que é um programa para vender o seu roteiro pronto, né? E eu tinha muita pouca verba também. Aí, quando eu voltei, eu achei que eu fosse ganhar todos os editais. Eu não ganhei nenhum durante um ano. Mas depois... Mas quando o filme ficar pronto, pode fazer diferença. Não, mas assim, eu falo isso, mas um ano depois, que a gente fica muito machucado com o nosso roteiro, né? Mas quando você recebe a primeira verba, você recebe todas as verbas. É uma coisa muito louca, assim. Quando você chegar na metade da verba do filme, de repente vai indo. Todo mundo vai te ajudando a cumprir os 2 anos que eles dão para você produzir. Então, aí eu consegui produzir ele... E até então eu não tinha a produtora ainda. Eu acho que todos os produtores do Brasil já leram meu roteiro. Eu acho que as pessoas... Eu sou até meio mal vista, assim, porque eu só faltava eu jogar no chão, assim, gente, leio. E aí, acho que no final do ano passado... E aí, assim, no começo... É difícil conseguir produtores porque você não é conhecida. Aí, no meio, é difícil porque todas as produtoras já têm diretores da casa e estão lutando por determinados projetos. Aí, no final, quando você já tem uma verba, os produtores queriam entrar na parte do roteiro. Então, assim, é tudo muito difícil para o primeiro filme. Só que aí, depois deu tudo certo, eu consegui eu acho que é a melhor produtora do Brasil, Sara Silveira. Ela entrou, comprou a ideia... E a gente conseguiu produzir ele esse ano, com uma verba que é muito menor do que a verba que a gente precisava. Tinha a filmagem na Irlanda, ela fez acontecer. E eu terminei faz 2 meses e meio. Então, agora eu estou na edição, primeira edição de primeiro longa e tal. E eu estou passando por esse processo que o Rubens falou, né, de você... Eu estou há 10 anos com uma ideia, aí você vai. Eu acho que o filme tem coisas muito boas, mas aí nunca é do jeito que você idealizou. Às vezes tem que trocar um ator, 10 milhões de coisas. Eu falei para o outro professor que eu vivi de corticoide no filme, porque eu perdi a voz. Foi um negócio assim, terrível. Foi fisicamente. Eu acho que foi uma das experiências. E eu estava com uma equipe perfeita, porque é muito difícil você estar com uma equipe que 100% está com você, né? Sempre tem gente, sempre dá problema. É muita gente, é muito ego, é pouco dinheiro. Então, para mim, deu tudo certo, mas, mesmo assim, teve dias que eu achava que ia morrer, porque eu não aguentava fisicamente. Aí eu tomei remédio para... E eu ainda gosto de homeopatia, mas eu desencanei da homeopatia durante o filme. E eu voltei depois, Então, o processo foi esse. Então, ainda tem uma longa trajetória, a gente vai finalizar só ano que vem, mas eu acho que está indo bem. Depois de todo... Eu acho que vale a pena. É isso que eu vejo hoje, assim, né? Que eu acho que eu sou uma grande prova, para mim, pelo menos, de que é possível você ser uma pessoa normal e conseguir fazer um filme, sabe? Pelo que eu estou recebendo, o audiovisual, bom, pelo menos na parte de cinema brasileiro, ele está passando por um momento estável, né? O que a internet ela pode ajudar em relação a isso? A gente tem que ir atrás de só colocar no festival, você consegue colocar em stream, alguma coisa assim, você consegue tirar uma verba deles. Não sei, pode ser Rubens, pode certo? Ser os 3. Não, tanto faz. Começa. Então, ainda a gente não sabe totalmente, né? Estamos num momento de transição, no qual, por exemplo, a gente estava falando aqui da Lei 12.485, que foi da TV a cabo, né? TV, o serviço fechado, que foi importantíssimo, como o Matheus frisou.
Mas hoje essa importância está migrando para o serviço de streaming, né? Hoje a maioria do público de audiovisual vê mais Netflix do que vê TV a cabo. Tá? Eu não sei se já é mais, mas é progressivo. Agora, então, que vai entrar a Disney, Amazon, daqui a 2, 3 anos acabou. Então, o tão importante quanto foi há 7, 8 anos atrás, a 12485, hoje em dia seria para a regulação do streaming. E tá uma guerra no Congresso para isso. E, de novo, infelizmente, o nosso governo não é muito favorável ao audiovisual brasileiro. Mas também, como o Matheus frisou, a classe está organizada, a classe está unida, então tem uma frente parlamentar do audiovisual, porque tem várias questões, tem imposto, mesmo as questões do 485, cota de produção, o streaming, né, o serviço de streaming tem que ter um mínimo de produtos brasileiros. Tem a questão que é muito importante no streaming, que é proeminência. Vocês sabem o que é proeminência? Proeminência é o seguinte: vocês entram no Now ou no Netflix, tem 1 milhão de produtos lá, né? Tem 1 milhão de filmes e tal. Se você não tem uma certa proeminência, quer dizer, os produtos brasileiros, as séries brasileiras, os filmes brasileiros, não estarem lá no fundo. Às vezes você não encontra, tudo bem, você pode ir no buscar, mas muito pouca gente tem saco de ir no buscar. Eles vão indo lá o que o Now bota, o que o Netflix coloca primeiro. Em alta na Netflix, né? A primeira coisa que aparece. Então, se você não tem uma defesa das séries e dos filmes brasileiros, eles jogam lá embaixo, lá no fundo, e daí ninguém vê. Enfim, então tem várias questões que hoje, cada vez mais, os serviços de streaming são importantes a gente conquistar esse espaço. Isso do ponto de vista da distribuição, mas a internet pode ser também muito importante na promoção de um produto audiovisual, cada vez mais, né? Tem várias coisas que bombam, né? Então, por exemplo, talvez o teu filme, a internet vai ajudar muito. Sem dúvida, porque é o público, né? É o público. E não é nem mais assim, não é um público que eu uso o Facebook, mas eles usam mais. Não, eu vejo molecada não usa mais Facebook, pelo site, é coisa de Instagram, velho. E aí vai mudando, então isso. Não tá. Teve um filme brasileiro de alguns anos atrás de um colega da Paula, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, do Daniel. Eles usaram muito o Facebook, né? Nossa, bombou na internet, né? E principalmente que é um filme de jovens descobrindo a sua homossexualidade. Então pegou muito molequinho, muita gente, muitos jovenzinhos pelo Brasil todo. E daí sabe o que eles faziam? Eles iam na cidade, sei lá, numa cidade do interior do Pará, iam no dono do cinema e falavam: você não vai passar esse filme? Então, esse filme passou em muitas cidades do interior, porque os jovens iam lá e iam exigir para o dono do cinema passar. E isso foi graças à internet. Então, ainda a gente não sabe direito o que fazer com a internet, né? Eu acho que a minha geração baila muito, porque não é uma ferramenta natural. Eu acho que a geração da Paula vai se dar bem melhor com essa ferramenta. Tem um case, ele estava falando, que eu estava lembrando. Tem um case bem interessante disso, que é o Quebrando o Tabu. Não sei se vocês conhecem esse projeto. Então, deve conhecer, porque no Facebook eles são bem fortes. O Quebrando o Tabu era um documentário sobre legalização da maconha. É um documentário de longa-metragem, se eu não me engano, que tinha uma entrevista principal era com o Fernando Henrique, ele que conduzia ali a narrativa das teses dele. E esse documentário tinha essa página no Facebook que eles criaram, e eles iam alimentando essa página com temas que eram meio relacionados ao que eles abordaram no documentário. E eles viram que o trabalho no digital ali
que eles fizeram, eles foram percebendo os temas que tinham sentido para o público que eles estavam reunindo naquela página. E aí eles tiveram a sacada de que, opa, esse projeto é sobre direitos humanos. E aí eles falaram, beleza, vamos ter... Quais são os temas que a gente consegue abordar? E eles começaram a produzir conteúdo mais seriamente para a página. Então tem vídeos lá, tem coisas e tal. Agora eles estão com uma série no GNT, Quebrando o Tabu, acho que está na segunda temporada, se não me engano, que a primeira foi para o ano passado. E é um case disso, assim, essa série provavelmente não teria acontecido sem a página, sem o sucesso que a página teve, que foi a página foi criada inicialmente para fazer o marketing do longa. Então, acho que assim, a internet se você conhecer as ferramentas e conhecer, assim, saber analisar dados, olhar para o Analytics e conseguir extrair informação dali relevante, você consegue direcionar teu conteúdo para o público e aí o público espalha, né? Eu acho que a internet, eu também não sou expert na internet, mas eu acompanho também esses projetos, porque a gente fica querendo, né, que dê certo e tal. Mas eu acho que, independente de qualquer coisa que você faça, mesmo na internet, você tem que ter o mesmo planejamento que você teria em qualquer mídia que você fosse usar. Você tem que saber quem é o seu público-alvo, se você acha que seu filme é um filme super comercial, que atores, porque agora tem essa onda, né, de youtuber e tal, né? Mas é um produto X, depende do que você quer fazer e onde você vai, o que você vai ativar depende do que você quer fazer. Isso muito com distribuidora, com tudo que você quiser lançar seu, e é uma coisa que eu acho que é muito difícil no cinema de você encontrar essa racionalidade de falar assim, meu filme é isso, eu não vou mandar para tal, porque eles vão me ignorar, eu vou mandar para X, que é pequeno, que é menor, mas eles sabem do que eu estou falando. Então, acho que isso está começando a surgir agora. Mas no audiovisual, eu acho que, para dar certo, você tem que saber muito bem o que você quer e para quem que você quer mostrar, né? Teve também, lembrei de outro, teve o caso do 3%. Que o 3% foi um projeto do... Eles ganharam um edital, qual que era o nome? O edital da TV Brasil de desenvolvimento de séries para classe D. E eles fizeram, acho que um piloto, colocaram na internet, e esse piloto ficou lá, mó tempão. E aí ele deu uma viralizada depois de um tempo. Assim, as pessoas falaram, nossa, que legal, cadê a série? Cadê a série? Né? Porque a gente quer ver isso. Que era só uma amostra pequena do que era o conteúdo, né? E aí a Netflix olhou para isso quando eles viram o projeto e falou, pô, tem uma base aí de gente que quer ver, né? E ao mesmo tempo tem coisas assim, por exemplo, esses filmes, teve um filme que pegaram todos os youtubers famosos, fizeram, e foi um fracasso. Né? Não necessariamente, não é? Porque é outra coisa. Então, só para complementar o 3%, que o 3% eu conheço bem o case, que foram também alunos lá, meus alunos da ECA, eles se classificaram para a fase final, né? Se selecionavam 10 projetos, e daí dava uma grana para esses 10 projetos fazerem os pilotos. Eles eram ainda alunos de faculdade, ficaram super felizes, fizeram um puta piloto, só que eles não foram selecionados 4 projetos, eles não foram, falaram, a justificativa é que era sombrio demais para a classe D e E, era uma coisa ridícula. E daí eles ficaram super deprimidos. Puta, o que vão fazer com esse piloto? Eles tentaram levar para várias emissoras de TV, nenhuma quis. E daí eles falaram, quer saber? Exatamente, vamos botar. O piloto está aí, vamos botar na rede. Fizeram um lançamento, botamos na internet. E daí as pessoas começaram a ver, e daí um cara chegou e mandou foi nos Estados Unidos para o presidente da Netflix. Olha, tem uma coisa aqui legal que fizeram no Brasil, dá uma olhada. Eles foram espertos, quando colocaram na rede, colocaram com legenda em inglês. E o cara da Netflix, lá nos Estados Unidos, falou, pô, isso é bom. E daí resolveu a primeira série brasileira na Netflix. Lembrei de mais um, só para fechar, mais um exemplo. A Galinha Pintadinha, cara. Galinha Pintadinha. O Galinha Pintadinha era o projeto de 2 amigos que eles eram, se não me engano, eles trabalhavam com finalização de áudio. E aí eles tinham esse projeto de conteúdo baseado no cancioneiro, no folclore brasileiro, com música de domínio público, para fazer de novo, né, releitura disso. E aí eles fizeram um piloto disso, e iam levar numa reunião. E aí parece que acho que deu uma chuva absurda em São Paulo. Se procurar na internet, tem eles contando essa história.
E eles não conseguiram ir para essa reunião, e aí eles botaram no YouTube para mandar por e-mail para o cara. E aí aconteceu que a reunião nunca aconteceu depois. Acho que o cara recebeu lá, viu, falou, não deu bola, ficou lá. E eles desencanaram e o negócio ficou lá no YouTube. E aí começou a ter muito acesso. Porque acho que era um vídeo, né? Eu e aí acho que começou a ter um volume enorme de acesso naquilo, aí eles... Opa, aqui tem coisa. E aí conseguiram tocar. Eu acho que a internet dá essa oportunidade porque a gente superestima as pessoas que estão em cargos bons, né? Que selecionam em distribuidoras, em televisões e tal. Eu acho que a internet dá um tapa na cara de alguns, porque às vezes os produtores sabem, a Galinha Pintadinha, eu acho que eles têm filhos pequenos, né? Não sei direito, mas assim... A minha filha, ela tinha, sei lá, 2 anos, ela via coisa da Galinha Pintadinha, ela só queria ver aquilo. Então, assim, às vezes, essas pessoas que decidem, elas não sabem exatamente qual é a demanda, né? Vamos lá, vamos passar. Tá para poder, vamos lá. Boa noite. Meu nome é Carol. Eu queria falar com a Paula. Primeiro, muito obrigada, seu trabalho é muito necessário. Obrigada. E você tirou 20 toneladas do meu coração, falando sobre você, normal. Mas eu queria saber sobre o seu longa. O nome, para quando que está previsto, temática, para eu poder ficar esperta. Ah, tá. Então, eu aviso aqui no Mackenzie, eu vou estar dando aula, né? Mas pode ser que o nome mude, mas o tema é Transtornos Alimentares, é um filme de ficção, não é a minha vida, dei uma, né? Não coloquei eu lá, mas fala sobre uma menina que entra na adolescência depois de voltar de um intercâmbio nos anos 90, e ela não consegue se relacionar direito com as pessoas, entra no ginásio e começa a ter problemas de autoestima, desenvolve um transtorno alimentar. Basicamente, a história é essa. Eu acho que a gente vai lançar no primeiro semestre do ano que vem, não tenho certeza absoluta, mas vai ficar pronto mais ou menos nessa época, e tem que esperar um pouco essa questão dos festivais, né? Então, a gente vai tentar mandar para o festival, ver o que acontece, para planejar um lançamento. Não posso falar ainda dos atores, mas em breve vocês vão saber. Tá. Um pouquinho mais... É que, assim, eu dependo da minha produtora, então ela tem que... Sim. Oi, meu nome é Gabriel, uma pergunta para o Matheus, né? Entendendo essa questão da crise que a gente está passando, quais conselhos que você daria para o roteirista hoje, no sentido de como você comentou também essa questão de como abordar as produtoras, a Paula também comentou isso, que tipo de portfólio que a gente tem que ter, que tipos de projeto, fases de projeto, é bom chegar com um roteiro de um longo escrito ou com um argumento e desenvolver isso junto, porque eu sei que é um trabalho também a gente fazer isso sozinho e às vezes, mas isso aqui não, né? Enfim, ninguém está se interessando no momento por isso, sabe? Alguma coisa nesse sentido de como se armar e criar interesse por parte das produtoras a partir do nosso trabalho, mais ou menos isso. Legal. Eu acho que, assim, inicialmente, ver o que está sendo feito, estudar outras coisas. Então, olhar para o que você gosta de fazer. Então, tipo, por exemplo, eu gosto de escrever terror. Vai estudar terror, ver tudo que está sendo feito e tal, levanta informações, vê o tipo de abordagem que estão dando para esse gênero, o que você pode fazer de diferente e tal, porque isso é o que vai chamar a atenção quando você for, né, fazer o seu roteiro, o seu projeto para levar para um produtor. Falar, esse projeto aqui ele é de terror, ele é tal, mas ele tem isso que diferencia dos demais e tal. Eu acho que é muito importante também a gente aproveitar agora que está rolando essa crise, os financiamentos estão demorando para sair, então tem uma represa de projeto, que tem várias produtoras que já estão com projetos desenvolvidos, que está na cara do gol para receber e não recebe. Então, quando essa roda começar a girar, os primeiros a receber vão ser essas produtoras todas que estão com essa fila. Então, até eles ter demanda por novos projetos, acho que ainda demora um pouco. Então, aproveita esse tempo para fazer escolhe, de repente, 2, 3 projetos seus, e, sei lá, 2, no caso, acho, para não ficar muita coisa também, senão é muito trabalho. E desenvolve ele para valer, assim, né? Tipo, aprofunda a pesquisa, sabe? Às vezes a gente tem uma ideia bacana, um insight que, poxa, é bacana naquele dia que você teve a ideia. Você escreve aquilo, você está empolgado, você vai ler, você vai achar bacana, mas talvez não seja tanto.
Então espera, dá um tempo, desenvolve a coisa com mais calma, aprofunda a pesquisa do tema, sabe? Tipo, mostra que tem substância ali atrás do projeto, aproveita para fazer isso. E aí, quando você tiver com esse projeto bem, assim, num estágio legal, acho que não precisa ter o roteiro, assim, do longa. Lógico que, se tiver, ajuda, porque o produtor vai ler e vai entender se ali tem um filme ou não, né? Mas se você tiver um argumento bem escrito, você já consegue uma reunião, entendeu? Você já consegue mandar para uma produtora grande e falar, gente, eu tenho esse argumento aqui, o projeto assim assado. Se o argumento for interessante, demonstrar ali que você tenha o domínio da história, você consegue uma reunião. E aí é tentar vender o seu peixe. De desenvolvimento. Até para você inscrever nos editais, porque cada edital, na verdade, ele tem um perfil. Então, por exemplo, a gente teve agora o edital do governo do estado, do PROAC. O edital do PROAC tem um júri que seleciona, são formados por 5 pessoas ali, que a gente fica sabendo depois só quem são. Mas, eu devia saber antes, né? Para entender o perfil do júri, porque às vezes também, cara, você olha, talvez o júri não goste do projeto, não porque o projeto é ruim, mas porque o júri não gosta daquele tema, entendeu? E aí você tira uma nota baixa no edital, e aí você não sabe se é... Tipo, isso aconteceu com um projeto que eu estou envolvido agora, tipo, a gente tirou nota 4,3, assim, foi muito baixo, e a gente queria ter acesso, porque o projeto ele é feito, ele é avaliado em vários quesitos. A gente queria ter acesso às notas abertas para saber qual quesito que derrubou a nota, quais quesitos, né? Pra saber onde está o erro, né? Para a gente melhorar. Então, assim, eu acho que para você pontuar bem nesses editais, inclusive os de desenvolvimento, você precisa estar com o projeto maduro de qualquer jeito. Então, é um caminho, é bastante concorrido, porque tem bastante roteirista bom por aí, escrevendo e botando os projetos nos editais, e quanto melhor desenvolvido tiver, mais chance vai ter. Eu acho que tudo depende, né? Depende do perfil. Mas, assim, só fazendo coro, é muito importante ter um bom argumento. Erro, na minha opinião, é um erro ir direto para o roteiro. Fica um tempo no argumento, trabalha, burila, e muitas vezes os produtores preferem ver o argumento, porque por causa até de preguiça de tempo. O argumento tem 5, 6 páginas, no máximo 10 páginas, o roteiro tem 100, 120. Então, se eles gostarem do argumento, daí ele fala, então manda o roteiro. Então, trabalhe no argumento. É muito importante ter um argumento bala. Oi de novo. Eu queria perguntar uma coisa para o Matheus. Eu imagino que você, por ter uma produtora ali de muito mais com a parte financeira chata, difícil. E aí eu queria muito... eu já fiz tipo um projetinho numa aula de orçamento para curta. Mas como é que se faz? Eu não sei por onde começar um orçamento de projeto seriado. Me dá pavor. Me ajuda. Eu acho assim, você precisa estar com um roteiro para poder orçar. Então, você precisa saber o que você vai orçar, né? De todos os episódios? Eu preciso de todos os episódios? Assim, se for... Vamos lá, vamos por partes, então. Tá. Você tem um orçamento que você vai apresentar, de repente, assim, no edital ou no início do projeto, quando o roteiro não está escrito, você tem um orçamento que ele não é ali exatamente preciso, mas ele é uma boa estimativa de quanto aquele filme custa. E aí, dependendo dos talentos que vão entrar nesse filme, dos recursos que você vai precisar e tal, o produtor vai conseguir orçar isso direito para saber exatamente quanto custa e poder produzir. Eu acho que assim, eu gosto de fazer, acho que não tem uma fórmula, cada produtor deve fazer de um jeito. Eu gosto de começar não fazendo orçamento, eu faço o desenho de produção primeiro. Então eu olho para aquele roteiro e falo, quais são os recursos que tem nesse roteiro que eu preciso providenciar para o filme acontecer. Então, eu tenho um exemplo que eu gosto de dar, assim, tipo, vamos supor, tem um filme de comédia romântica. E aí tem uma cena que o casal, finalmente, no fim do filme, vai se beijar pela primeira vez, e isso acontece na piscina embaixo d'água. Olha quanta coisa está envolvida, assim, tipo, como cena você fala, é legal, né? É uma ceninha bonita, o casal ali na piscina. Mas, cara, a câmera vai ter que ser à prova d'água, você vai ter que ter seguro de vida para essa galera,
você vai ter que arranjar uma piscina que caiba os dois, mais o equipamento, mais a luz. Então, tipo, você tem que ter o roteiro para saber essas coisas. O que você vai precisar. E aí, a partir do momento que você sabe os recursos, então, tipo, pô, eu preciso desses itens, você elabora um desenho de produção. Então, em que ordem eu vou produzir isso? E aí você vai conseguindo tirar os valores, entendeu? Tipo, pô, eu sei que eu vou precisar do diretor de fotografia por 30 diárias. Aí você sabe o valor do diretor de fotografia, coloca lá 30 diárias, vai ter o valor total dele. Então, é tipo uma estimativa mínima, porque eu recentemente teve um edital só para mulheres de webséries. E aí eu fui dar uma olhadinha e eles pediam só o piloto, o argumento e o orçamento. Então, eu não necessariamente tinha que ter terminado, mas eu tinha que ter um orçamento. Uhum. E eu não consegui fazer, porque eu falei, pô, não sei nem contar o troco. Pensa nisso. Se você não tiver o roteiro escrito, mas quer participar de algum edital e precisa dar o valor, pensa nisso. Quais são as coisas que vão ter nesse roteiro que podem custar caro? Ou, aliás, que podem custar caro não, tudo vai ter um custo, né? Então, quais são as coisas que vão ter nesse roteiro? E aí esse é o ponto de partida. Acho que um mínimo, assim, tipo, você precisa saber o que você vai precisar para gravar o filme. E aí, a partir disso, você levanta o orçamento. E, às vezes, eu acho que você tem que, se sua história estiver um pouco em aberto, você tem que adaptar ao edital, porque, às vezes, não é o edital ideal, não é para qualquer edital que você pode mandar uma coisa que não dá para mudar, sabe? Gente, obrigada. Boa viagem para quem está indo embora, viajar de volta para casa. Eu amei vocês terem vindo, lógico, né? E eu fico muito feliz, assim. Obrigada.